Queria dar boa noite para Valmária, né? Boa Valmária, eu noite. vou deixar você se apresentar. Boa noite para todo mundo que está aqui. Para quem não está, a gente vai deixar então gravado, vai disponibilizar no YouTube da associação. Valmária vai se apresentar, mas ela vai falar da inclusão Uhum, escolar da pessoa com síndrome de Angelman. A Valmária tem uma super experiência, né? Além de uhum, ser aí professora e tudo mais, ela tem um filho com deficiência, então, Valmária, faça a sua apresentação. Seja aham. muito bem-vinda. Obrigado por se disponibilizar para falar aqui para o nosso grupo. Tá joia, gente. Boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu coloquei algumas informações, assim, do porquê eu estou aqui. Estão todos vendo? Deixa eu passar aqui. Então, por que que hoje eu estou aqui, né? Em 2018, nasceu o meu caçula, meu segundo filho, e com ele eu ganhei olhos para enxergar um mundo que eu pouco conhecia. Um mundo onde eu precisava lutar para nos encaixarmos. Até então, para mim, era tudo tranquilo, sereno, eu vou ter um filho, e ia ser tudo como planejado, né? Meu caçula, ele tem uma síndrome genética rara, e essa síndrome, ela acarreta em deficiência intelectual, apraxia de fala na infância, além do autismo, que nós descobrimos recentemente. E eu era professora, então, como professora, eu comecei a questionar a escola que eu sempre trabalhei, as escolas, né, não uma específica, mas o modelo de escola que eu sempre trabalhei, e comecei a refletir o quão longe de uma inclusão, o quão longe, né, a escola estava, preparada para receber meu filho. E isso me incomodava bastante. Então, eu comecei a estudar, é, comecei a aprender sobre recursos de tecnologia assistiva, tanto para me comunicar com meu filho, quanto para que ele conseguisse comunicar com o mundo, né? Então, eu precisei conhecer leis e lutar para eliminar inúmeras barreiras pelo nosso caminho. Então, aqui está o Heitor. Eu não coloquei a fotinho dele toda aqui, porque vai que ele cresce e começa a me cobrar royalties aí, então tá aqui. E aí eu comecei algo que eu comecei a fazer para meu filho, né? Pensando em leis, pensando em recursos pedagógicos, tecnologia assistiva para ajudá-lo na escola. E com o passar do tempo acabou se tornando minha profissão, né? Então, por isso que eu estou aqui hoje e falo aí com a Carol e estou tendo o prazer de conversar com vocês, né? É, eu acabei encontrando nos estudos, né, uma forma para abrir caminhos e para abrir caminhos não só para meu filho, mas para outras crianças. Então, o que eu aprendi, o que eu lutava, o que eu fazia por ele, eu vi que eu poderia fazer por outras crianças também, né? E aí isso tornou minha profissão. Eu era professora de física antes, né? E hoje eu já acabei pedagogia e atuo com inclusão de crianças na escola. Aí só, gente, aqui tem muitas famílias, né? Então, vocês já tiveram a experiência de conviver, né, com uma criança, em ter um diagnóstico, mas isso é importante para a gente refletir. Que a gente fala muito em inclusão, mas nós estamos, às vezes, muito longe. A sociedade ainda exclui muito. Essas pessoas com deficiência ainda ficam mais fechadas, ficam mais isoladas do resto da sociedade. Então, eu coloquei aqui algumas questões, algumas indagações que a gente pode refletir. Quantos colegas com deficiência você teve na escola? Eu não lembro de nenhum. Você já convidou alguma pessoa com deficiência para uma confraternização em sua casa? Eu, antes de ter o Heitor, não. Já trabalhou com alguma pessoa com deficiência? Você já teve um professor com deficiência? Já foi atendido por um médico com deficiência? Em quais espaços você teve a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência ao longo da vida? Acho que aí começa um bom caminho para a gente refletir. Hoje a inclusão já avançou muito. Hoje eu acho que o meu filho encontra um mundo muito diferente daquele que eu vivi para inclusão, inclusão escolar. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um grande caminho para percorrer, né? É,
a gente tem no mundo, segundo a OMS, 1 bilhão de pessoas vive com algum tipo de deficiência física, intelectual. Isso significa que é uma a cada 7 pessoas no mundo. No Brasil, 8,9% da população com 2 anos ou mais tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a 18 milhões, aproximadamente quase 19 milhões de pessoas. Se 8,9% da população tem algum tipo de deficiência, eu começo a questionar aquelas escolas que não tem nenhuma criança com deficiência. Eu começo a questionar os ambientes que a gente frequenta que não tem nenhuma pessoa com deficiência. Porque se a distribuição é essa na população, essa distribuição deveria ser homogênea em todos os nossos espaços. No cinema, no teatro, no show, nas escolas, né? E não é isso que a gente vê. A gente vê algumas escolas, a gente sabe de algumas escolas inclusivas, mas eu conheço várias que não chega a ter 8,9% dos alunos com deficiência. E a escola é um lugar que retrata a nossa sociedade. Uma escola inclusiva, uma escola, ela deve retratar o perfil da nossa sociedade. Então, comecem a questionar, caso, né, vocês tenham filhos, caso vocês coloquem filho numa escola e eles nunca tiveram um aluno com deficiência, né? A gente sabe hoje, por leis, que a escola não pode negar, mas muitas dificultam esse acesso, né? Então, por que que tem que ter uma escola inclusiva? Não é só aceitar a criança na escola, não é só falar, tá tudo bem, vem aqui, faz a matrícula. Todo mundo sabe que não pode negar, mas ao mesmo tempo não tem nenhum projeto, não tem nenhum plano de trabalho com essa criança na escola. Então, a primeira coisa para vocês que são pais ou se tem professores aqui me ouvindo, é que é importante que tenha. A escola precisa ter um projeto político-pedagógico que contemple a diversidade. Porque todas as escolas que eu já fui matricular meu filho, eu peço o projeto político-pedagógico. Eu peço para ler o projeto político-pedagógico. Aí vem aquele projeto lindo, escrito, aí começa. Nossas avaliações são 3, vamos trabalhar em trimestres, são avaliações trimestrais valendo 10 pontos, e que a criança precisa ter uma nota de 60% para passar, 70%. Mas e aquela criança que não faz avaliação? Será que essa é a única forma de avaliar o aprendizado dela? Então, todos os projetos pedagógicos que eu já li não contemplava outras formas de avaliação. Ele sempre era escrito, eles sempre são escritos para aquele aluno padrão, aquele aluno modelo, né? Ah, eu acho que eu vou receber esse aluno. Então, escreve-se o projeto pedagógico pensando nesse aluno. Então, são poucos os projetos pedagógicos que realmente incluem a diversidade. Eu não falo que eu nunca li, mas é difícil encontrar, eu sempre peço, e pouquíssimos colocam estratégias diferenciadas, estratégias que abordam, né, as diversas formas que eu posso avaliar uma criança na escola. É, uma outra dica importante, a escola ela precisa ter um olhar para o aluno e não para o laudo. Síndrome de Angelman, a síndrome do meu filho também, ela nem tem nome, é, é muito rara. Então, se a escola vai receber um aluno com síndrome de Angelman e olha esse laudo, então, eu não sei trabalhar com aluno com síndrome de Angelman. Laudo não define a pessoa. Então, o que que a escola precisa fazer? Avaliar essa criança, avaliar esse estudante, saber quais são as potencialidades dele, saber o que ele dá conta de fazer, que nível que ele está, o que que eu quero alcançar, qual que vai ser a minha proposta. Então, independente se tem síndrome de Angelman, autismo, síndrome de Down, 49XXXXY, que é o cariótipo do meu filho, se eu mostro isso antes de mostrar quem é a criança, quem é o meu filho, a escola vai falar que não sabe trabalhar. Mas quando chega o estudante, quando ele é matriculado, e o professor tem um olhar atento para fazer essas avaliações, não precisa nem de laudo.
né? E se você olhar como é a criança no contexto, não precisa nem de laudo. Eu vou saber que é uma criança que é mais retraída, que gosta dos amigos, que gosta da hora do recreio, ou que não gosta da hora do recreio. Esse olhar é mais importante do que um laudo. E o que eu vejo, às vezes, de muitas escolas é cobrando. Ah, porque para eu fazer a inclusão, eu preciso de um laudo. Às vezes a criança não consegue ficar parada na sala, tem uma desatenção, mas não tem um laudo fechado. A gente sabe que alguns laudos demoram assim, um tempo para poder conseguir. Não é porque a família ainda não tem um laudo que a escola não precisa atuar na inclusão. Nós temos uma nota técnica do MEC que fala da não necessidade do laudo para a escola atuar na inclusão. Eu estou vendo a necessidade, eu já posso atuar. Eu já posso fazer um plano de desenvolvimento individual para o aluno. Em alguns estados chama-se de plano de PEI, né? Plano, ai, agora me fugiu o nome, de ensino individualizado. É, aqui em Minas a gente fala muito PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, não precisa, a gente não precisa do laudo para que isso seja feito, para que a inclusão seja feita. Apenas a necessidade pedagógica, né? É, outra coisa importante que a escola inclusiva tem. Ela tem que fazer e permitir o uso de recursos de tecnologias assistivas, né? Então, se eu tenho uma criança com necessidades complexas de comunicação que usa um iPad para comunicar, ela não pode impedir a entrada do iPad na escola. Inclusive, ela tem que estimular os professores a usarem, tem que mostrar para os alunos que isso é uma forma de comunicar, que não pode ficar, né? Que não é um celular que qualquer um pode levar, que não um tablet que qualquer um pode levar. Ela precisa mostrar que aquilo ali é uma forma de comunicação, né? Então, ela tem que estar aberta a estes recursos, né? E hoje também é muito falado, porque agora no Brasil é proibido, né, o uso de celulares, só que a lei já deixa claro que se for para tecnologia assistiva, se for um recurso de tecnologia assistiva para crianças que precisam, pode ser usado. Então, não tem dessa de, não, não vou deixar porque vai desviar a atenção. Sim, eu chego, meu filho leva a iPad para a escola. Tem dia que chega aqui em casa, eu vejo tanto de foto que os meninos tiraram da mão dele, porque pega, usa. As crianças procuram pegar no iPad dele para falar, para usar, para apertar lá o comunicador. Então, eu vejo que isso está sendo, né, um processo que eles estão se apropriando dessa linguagem. Chegar numa criança de 4 anos com um iPad é novidade, mas deixa a criança manusear um tempo, explica por que comunica dessa forma. E aos poucos eles vão se acostumando, né? E uma dica importante também, né? A escola inclusiva, ela tem que ter institucionalizado o atendimento educacional especializado. E por que que isso é importante na escola? Muitas vezes eu vejo pais de alunos, faço parte, né, de vários grupos de pais, mães, assim, em Belo Horizonte inteira aqui. Eu fico nos grupos para poder discutir escola, o que é escola, o que é uma escola inclusiva, se tal escola é boa para o filho, se não é. Então, tem vários grupos. E o que eu percebo nesses grupos? Os pais colocam na escola preocupados da escola fornecer um profissional de apoio escolar. O profissional de apoio escolar é somente um fator que a gente está previsto, né, nas legislações que contribui para o processo de inclusão, mas não é o único, né? A gente tem um professor, o profissional de apoio escolar, algumas escolas chamam de profissional de apoio, outras escolas chamam de mediadores. É apenas um elemento, né, desse todo o contexto da inclusão. Ele ajuda a criança e na lei, na legislação, é colocado que esse profissional, a escola é obrigada a contratar caso haja necessidade. E os pais ficam muito inseguros. Será que eles estão falando que para o meu filho não precisa? Será que tem a necessidade? Se não tem, eles não querem contratar ou não? Isso gera uma certa insegurança, né? Por parte da família, que às vezes não confia na avaliação da escola.
E às vezes da escola falar que, ah, não, não precisa, estou vendo, e às vezes precisa. Então fica nessa insegurança. Só que esse profissional é apenas um fator da inclusão. O atendimento educacional especializado é muito mais do que isso. Às vezes a escola garante esse profissional, né? Nós não temos legislação que vai abordar sobre a formação desse profissional de apoio. Então, pode ser estagiário, pode ser, a escola pode definir como um pedagogo, não é um professor, tem escolas, tem redes que colocam professor, tem redes que não colocam, tem redes que colocam estagiários. Então, falta ainda definição de qual é a formação mínima para esse profissional. Aí a escola vai lá, contrata um profissional. Não tem formação mínima exigida e coloca ele ao lado de um aluno. Se não chega para esse aluno uma atividade adaptada, se não chega para esse aluno, se o professor não usa tecnologias assistivas, se não usa comunicação alternativa, não vai ter inclusão. Então, só garantir esse profissional não é garantia de inclusão na escola, né? O que eu vejo, o que eu sinto às vezes, né, em conversas com os pais, que eles ficam muito inseguros, né, em colocar uma criança numa escola enorme, cheia de outras crianças, e esse profissional dá um certo acalento, um certo conforto para os pais, mas não é só isso. Só isso na escola não garante inclusão. Por quê? Às vezes os professores reclamam muito assim, ah, mas eu não sei fazer as atividades, eu não estou preparada, eu não tenho informação. Ah, como que eu faço? São tantas, né, características diferentes e eu não consigo contemplar todos. E por que que o atendimento educacional especializado é importante? Porque para ter esse atendimento educacional especializado, a escola precisa ter uma sala de recursos multifuncionais. Então, o AE, eu vou chamar, eu vou colocar aqui como AE, ele é oferecido nas escolas, num contraturno escolar, em salas de recursos multifuncionais, e essa sala, ela tem material didático, tem pedagógico, tem recursos de acessibilidades, diversos. Então, é uma sala que vai ter um professor especialista em educação especial, que vai trabalhar com esses recursos com o aluno. E esses recursos para quê? Para promover a inclusão deste aluno lá na sala regular. Esse professor, ele pode testar uma comunicação alternativa, caso o aluno já faça parte, eu tenho alunos que já têm, chegam na escola com um sistema todo montado de comunicação alternativa. Então, é só orientar os mediadores, os profissionais de apoio para usar e os professores fazer formação. Como professora de AEE, eu faço essas formações. Agora, tem aluno que não tem, mas tem necessidade complexa de comunicação. Então, esse professor, na escola, ele pode ter um recurso, oferecer um recurso que tenha, que acarrete, né, em alguma comunicação. E isso ajuda o aluno lá na sala regular. Depois, no final da apresentação, eu vou mostrar para vocês alguns recursos que são utilizados, né? Então, ele trabalha em paralelo com o professor da sala regente. Não é uma aula de reforço. Muitos pais acham, ah, vou colocar, vai ser uma aula de reforço. Não é uma aula de reforço. É mais um olhar voltado para as estratégias, para os para-casas estão adaptados para que o aluno consiga fazer? Eu tenho alunos que estão lá no ensino fundamental 2 ainda não alfabetizados. Como que a gente vai fazer uma atividade? Quanto mais vai avançando, mais dificuldade eu sinto dos professores em conseguir adaptar. E então esse profissional de atendimento educacional especializado, ele está na escola pensando nessa acessibilidade, olhando o piso tátil, são recursos tanto pedagógicos quanto físicos também, né? Tentando eliminar as barreiras aí para esse processo de aprendizagem. Então, esse é um ponto muito importante para a escola inclusiva e que eu vejo que muitas, às vezes, não têm, ou fingem não saber, ou desconhecem, né? Nem colocam no projeto pedagógico, nem institucionalizam lá. Ah, o atendimento, nós temos o atendimento educacional especializado. E aí, esse profissional que atua no AEE, ele tem que ter qualquer formação inicial que o habilite para a docência. Muitas vezes, na maioria das vezes, é muito comum a gente encontrar pedagogos,
Mas não necessariamente precisa ser um pedagogo. A rede pode optar por um professor de língua portuguesa, matemática, física, como eu era professora de física, né, e acabei tornando professora de AEE. E tem que ter uma formação específica para a educação especial. Esse que é o grande diferencial, né, na escola. E quando estamos na escola, cheguei, matriculei meu filho. Não basta só matricular. A escola precisa trabalhar a permanência desse aluno. Então, eu matriculei, ele está indo na escola, eu tenho que ver se ele vai continuar, se tem, né, acessibilidade, se a escola está, né, preparada para recebê-lo e ele tem que ficar na escola. Então, entrada, permanência, participação. Quantos alunos ou quantas escolas e quantos relatos de famílias eu já ouvi de crianças que vão para a escola e não fazem nada a manhã toda ou a tarde toda, passam na escola e não participam das atividades. E muitas escolas, às vezes, nem preocupa, deixa ela ali, ela tá. Porque eu sei que esse comportamento com algumas crianças, com algumas características, é difícil. Muitas vezes a criança ela não entra numa sala de aula cheia logo no primeiro dia de aula. Mas aos pouquinhos, se a gente vai criando uma rotina, se a gente vai indo um passo a passo, um passinho de cada vez, ela consegue entrar. Eu tenho alunos que não entravam numa sala de aula cheia. E hoje eles já entram, já ficam. Quando começa a ficar, quando tem uma atividade com mais barulho, eles querem sair. Mas ele já conseguiu avançar e conseguiu ficar dentro de uma sala de aula. Então, isso tudo tem que ter a participação do professor, tá? Como que eu faço uma participação do aluno? Não é mediador, não é profissional de apoio. O professor precisa ser referência desse aluno. Então, exijam isso na escola. Muitos, muitas crianças, né, com síndrome de Angelman, pode precisar de um profissional ao lado o tempo todo. Mas que esse profissional, gente, não seja a referência da criança na escola. A referência da criança na escola tem que ser o professor. Lutem por isso. Conversem na escola por isso, exijam que a referência seja o professor. Então, se na sala de aula está na hora da criança descer para o recreio, está na hora da criança ir para a aula de educação física, e o professor fala, gente, arrume as coisas, vamos para a fila, vamos para a aula de educação física, e sai. Aí o que que acontece? O que eu vejo, às vezes, com as crianças que têm mediadores? O professor sai, aí as crianças vão seguindo, o mediador vai lá, vai cá, deixa eu juntar essas coisas. Aí ajuda a criança com deficiência e ela sai atrás, assim, acompanhando a turma depois. Então, o que eu peço é que, para, colocou o aluno na escola, colocou seu filho na escola, converse com o professor, peça para ele ser referência. Quando ele sair com a turma de um lugar para o outro, peça para ele passar na mesa do seu filho, tocar no ombro dele e falar: venha comigo, vamos lá para a aula de educação física. Porque se o professor é referência para toda a turma, tem que ser referência para os nossos filhos também. Então, isso é muito importante, muda muito o comportamento da criança. Porque ela já está lá, vendo que o professor conversa e conversa, interage com todo mundo. E ela tem um apoio lá com ela, né? Tipo, ela pode ficar perdida. Quem que é minha referência? E o professor é referência da turma, então tem que ser referência dos nossos filhos também, né? Então, essa participação é importante. E a participação conte muito com o professor para promover. E a aprendizagem, né? Acho que esses são os pilares de uma educação inclusiva. Coloquei meu filho, conseguiu acesso, conseguiu permanência, participa das atividades, todas as atividades escolares e aprende, né? Então, isso tudo contempla uma escola inclusiva e a gente levar em consideração que toda pessoa aprende. Toda pessoa aprende. É, e esse convívio escolar com a diversidade, ele é benéfico para todos. As crianças desenvolvem mais empatia. As crianças com deficiência aprendem muito por imitação, imitar os pares. Então, isso acarreta, né, nessa necessidade. Ela está vendo lá um coleguinha, às vezes todo dia pegando no lápis e colorindo e escrevendo do quadro.
isso vai gerando nela aquela curiosidade, assim, deixa eu tentar pegar um lápis também, deixa eu tentar rabiscar aqui, deixa eu tentar colorir. Então, as crianças aprendem por imitação. E estar dentro de uma escola que contempla, né, a diversidade é muito benéfico. E todo mundo, né, gente, merece uma educação de qualidade. Então, aí é isso que eu queria falar aqui neste momento. E uma coisa importante também, né? Muitas famílias, elas ficam com receio de falar, né? Ah, será que eu exponho esse diagnóstico para todo mundo? Será que eu não exponho? O que que eu faço, né? Na hora de eu vou entregar meu filho na escola, eu converso com as crianças ou não converso? E acho que uma conversa aberta é muito importante para a gente combater o capacitismo. Porque as crianças, elas têm uma curiosidade ingênua, né? Elas não nascem com preconceito. Então, às vezes, chega uma colega, tem um coleguinha que não anda. É muito comum, gente. Quantas vezes um coleguinha do meu filho já chegou e me perguntou por que que ele fala assim? Isso é natural, é uma curiosidade ingênua da criança. E o que que a gente, adulto, faz? Cala a boca. O que que uma mãe faz, né? Às vezes vê o filho puxando, né, a mãe de uma criança com deficiência. Por que que ele fala assim? Por que que ele não anda? Por que que ela só fica sentada na cadeira de roda? Nossa, por que que ele grita tanto? E aí, a mãe da criança que está falando isso já até puxa e fala, não fala não, fica calado. E aí, acaba podando essa criança, dessa curiosidade que é natural. Então, para uma escola inclusiva, a escola ela tem que estar aberta a esse diálogo. Eu sempre falo na escola dos meus filhos, gente, conversem. Se uma criança perguntar sobre a fala do Heitor, pode falar, gente, a apraxia de fala que ele tem, pode falar que ele tem mais dificuldade, mas com paciência, se ela tiver paciência para esperá-lo acabar de falar, que eles se entendem, né? Então, isso é muito importante, deixar as portas abertas, assim. Chegou uma criança, um coleguinha do seu filho, te puxou, perguntou por que que ele anda desse jeito, por que que ele não fala. Explica, explica. Porque as crianças, elas se acolhem. E eu acho muito engraçado. Quando eu vou buscar meu filho na escola, um dia eu vi ele conversando, eu ouvi conversando com um colega, eu morri de rir, porque eu não tinha entendido o que que ele falou, e de repente o colega já estava abraçando ele e fazendo lá o que que eles estavam, o que que ele tinha falado. E eles se entendem, são crianças, o meu filho tem agora 6 anos. E ele chegou pro colega, puxou, falou um negócio, e o colega foi, vamos, e saiu correndo. E como se assim, não tivesse, eu mesmo não tinha entendido. Então, as crianças, elas acabam acolhendo, né? Agora, imagina se eu ficasse, não, não fala não. Não, você não pode ficar conversando com ele. Não, ele não vai entender. Então, se eu ficasse traduzindo tudo, né, o tempo inteiro. E ali estava um tantão de criança brincando e a linguagem, a comunicação não era uma questão no momento. Então, a escola precisa trabalhar. Aproveitem essas datas especiais e escrevam para a escola, peçam para que haja uma conversa, mandem material informativo. A gente tem muito, né? Quando a síndrome é rara, a gente começa a caçar as coisas, né? Tem a Anja no Brasil também, tem um site com vários materiais, eu já peguei muitos materiais aí da Carol. E a gente tem um arsenal de coisas legais que dá para mandar para a escola. Então, uma dica que eu acho que é legal é pegar essas datas comemorativas e pedir uma conversa na escola. Ah, gente, vocês não querem conversar? Então, aqui, professor, faça tal dia um dia de conscientização do autismo. Ah, faça tal dia, o dia da conscientização da síndrome de Angelman. Ah, vamos conversar sobre. Então, assim, ou oferece, eu tenho famílias, eu tenho mães de alunas que já foram lá na escola conversar sobre, né, as questões do filho, e outros, eu mesma, fazendo rodas de conversa com os alunos, caixinha, a gente pode colocar também na escola, caixinhas de perguntas, assim, fala, gente, sexta-feira que vem vai ter uma roda de conversa sobre síndrome de Angelman. Tudo que vocês querem perguntar, escrevam nesse papel e coloca na caixinha. Gente, sai cada coisa legal, vocês não imaginam o que criança escreve. E sai muita coisa bacana. Aí a pessoa que vai fazer a conversa pode já ir preparada, porque criança, assim,
sai cada pergunta que eu aconselho vocês lerem antes, né? Senão vocês entram numa enrascada feia. Mas isso é bacana, porque eles podem perguntar até sem se identificar, porque às vezes muitos podem ter vergonha, e na hora que começa a falar, que a gente começa a abrir as perguntas e responder, o clima fica gostoso na turma. Então, essa é uma sugestão. Coloquem para a escola essa possibilidade, né? E aí as crianças acabam entendendo mais aquele colega que está na sua sala, aquele colega com síndrome de Angelman que está na sua sala, né? Que está ao lado de você. Aí ele entende, porque às vezes o tratamento é um pouco diferenciado de um para outro, né? Quantos alunos, às vezes, já me perguntou por que que fulano pode mascar chiclete na aula e eu não? Aí você tem que explicar. Então, com essas conversas, e eles reparam, por que que fulano pode descer mais cedo para o recreio e eu não? Por que que fulano são assim, eles veem as diferenças, por que fulano pode fazer isso e eu não? Então, quando essa conversa é aberta, eles entendem perfeitamente e até ajudam, sabe? O colega que às vezes fala que o coleguinha tá mascando chiclete e ele não, quando vê que o coleguinha tá mais nervoso na aula, vai lá e pega, você tá precisando do chiclete. E aí, dá. Então, os colegas já é, eles juntam para poder é, ajudar. E isso é importante. Aí, com essa conversa aberta aqui, eu gosto muito de, no começo do ano, fazer uma cartinha. Eu só coloquei um pedacinho aqui dela, mas eu faço uma cartinha que o Heitor leva e entrega para os coleguinhas. Então, eu falo o que que ele é, o que que ele gosta, as coisas que ele pode fazer, que às vezes as crianças podem se incomodar, mas é que é para poder, né, não deixar, porque ele tem uma mania de pegar e ficar mexendo no cabelo. Então, eu explico isso, falo que elas não precisam deixar se elas não quiserem, né? Falo do iPad. Ele gosta muito de falar do cachorro dele, então eu coloco aqui que ele tem um cachorro, o nome do cachorro, que às vezes eles podem não entender, e ele entrega para todos os coleguinhas, né, no primeiro dia de aula. Isso é uma coisa importante, né, porque não fica restrito só ao professor. Eu faço para ele entregar para os coleguinhas mesmo. Aí os coleguinhas acho que nem sabiam ler, agora que estão aprendendo a ler, devem levar para casa, os pais leem, leem, né? Eu aviso no grupo de WhatsApp, de, pais, assim, tá indo uma cartinha, leia aí com os meninos. E aí os pais me dão um retorno. Então, é uma dica legal, é algo que é bacana de se fazer, né? Quanto mais criança, mais ingênuo, mais inocente, mas mesmo com os adolescentes, pode fazer que eles acabam entendendo melhor esse contexto, né? Então, a conversa é importante. E essa abordagem anticapacitista, gente, sim, ela entende a pessoa como uma forma única. Ela não julga, ela desenvolve empatia. Então, na relação humana, na escola, a escola que é aberta a esse diálogo, a gente vê os meninos muito mais receptivos com os outros, né? Então, é, entendem melhor o outro. E lembrando, aqui acho que é importante, que quando a gente fala combater o capacitismo, ele não restringe apenas a ofensas pessoais. Então, isso é muito raro, é até muito mais raro de acontecer do que outros tipos de capacitismo que eu encontro em escola. O capacitismo atitudinal, por achar que aquele aluno não vai aprender. Ofensa, a gente quase não vê, é muito difícil ver. Eu não falo nunca, né? Mas é mais difícil você ver o capacitismo em forma de ofensa do que em formas de atitude. É de não convidar para festa, achar que aquele aluno não vai aprender, é não dar oportunidade dele usar o comunicador dele. Então, esse tipo de capacitismo também tem que ser combatido. Às vezes, as pessoas nem percebem que estão cometendo capacitismo, porque a ofensa é fácil. Quando eu xingo uma pessoa, quando eu ofendo, é muito fácil perceber o capacitismo. Mas quando a gente não permite o acesso à cultura, quando a escola pensa numa excursão e que não pensa na acessibilidade para a criança,
né? Isso tudo é uma forma de capacitismo. Não tem como falar, ah, eu vou fazer uma excursão e nesse dia não traga seu filho para a escola. Tudo isso tem que ser pensado. Então, as atividades que um faz, todos eles têm que fazer, né? E essa é a forma de capacitismo mais difícil de ser combatida. E essa que a gente tem que lutar todos os dias, né? E aqui, gente, eu trouxe a Carla me permitiu, eu tinha colocado umas carinhas, uns emojis aqui, a Carla me permitiu usar essas fotinhos lá da sala de recursos, né? Que eu sou professora de da Isabela, acho que a Carla está aqui na live, né? Eu sou professora da Bebela, e aqui é a sala de recursos, né? A sala de recursos multifuncionais lá do AE. O que a gente faz? Tem famílias que já chegam com o sistema de comunicação pronto e a escola usa. Tem famílias que ainda estão nesse processo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu fui fazer o do meu filho, demorou muito até achar um profissional, até achar algo que fosse realmente personalizado para ele, assim, que tivesse a cara dele. Demorou muito. Até que eu resolvi estudar e fazer o mesmo. Assim, foi algo que aí eu resolvi estudar, paguei uma fono para me ensinar, não, mas assim, e é algo que demorou meses até o sistema dele ficar pronto. Tem famílias que não têm recursos, que é difícil, é caro, né? Comprar imprimir, comprar, pagar, fono é caro. Mas a escola precisa trabalhar comunicação. Gente, isso é a primeira coisa que eu trabalho com os meus alunos, comunicação e comportamento. O aluno ele tem que entrar na sala, ele tem que aprender que a sala de aula é um lugar que ele precisa estar para estar com os colegas e comunicação, porque a comunicação ele ajuda no aprendizado. Como que eu vou avaliar um aluno? Vamos tentar colocar essa comunicação que não é funcional em algo funcional. Então, enquanto a escola, enquanto a família ainda está, né, nesse processo de, faço um comunicador ou não, alguns recursos eu uso. Nem que seja que, olha, o que eu tinha feito para a Bebela, o sim, não, não consigo, eu quero. Sabe? Algo simples para a gente poder usar numa brincadeira, para ela já ir acostumando com eu aponto algo e alguma coisa acontece, né? Quando eu não quero aqui, que eu fecho a cara para Val, eu coloco lá eu coloco, né, no não para ela e ela já está ali compreendendo, né? É, Faço muitos recursos, uso muito a iPad com ela. Ela gosta, né? Aqui tem um quadrinho imantado e para dar as respostas. Então, vai ouvindo um videozinho, que é o som dos animais, vai ouvindo uns videozinhos e ela vai selecionando. Isso tudo é uma forma de avaliar o quanto ela se comunica, o quanto ela me dá de resposta, né? E aí, estabeleça alguma comunicação. Então, tem umas pranchinhas com símbolos de comunicação alternativa que as crianças usam, né, lá na escola, para que a gente comece a estabelecer, né, esse contato com as pranchas, com os recursos. É, Aqui tem outros recursos de tecnologia assistiva, né? Acho que todo comunicador é importante que ele tenha um alfabeto. Uma hora a criança, nem tudo que você vai querer colocar no sistema de comunicação vai colocar no sistema de comunicação, vai ter para a criança se comunicar. Ela pode querer falar uma coisa que não está lá. Então, alfabetizando, tendo o alfabeto, ela pode digitar o que ela quiser. Então, essas planchinhas de alfabeto eu sempre deixo também na sala de recursos, para elas já entenderem. Tem alfabeto móvel e tem o fixo também, simulando já alguma prancha de comunicação para ela ir apontando. Ah, a letra A está aqui, as só letrinhas do seu nome, a letra B está aqui. Já vou mostrando, né? Para as crianças, eu não sei se vocês conhecem esse teclado também. É um teclado adaptado e para as pessoas que têm mais dificuldades motoras. Então, ele tem um teclado, ele vem com uma capinha, assim, que se a mão escorregar, não bate no outro botão. E aí, cada botão desse, aqui ao lado tem algumas letras e acentos. Então, esse botão aqui, por exemplo, é A, B, C, D, E, F. Esse G, H, I, J, K. Aí ela vai
exige, né, um raciocínio aí para você apertar o botão e depois apertar o botão da letra, qual que é correspondente. Mas tem crianças que conseguem usar. Eu tenho um aluno que ele não escreve o nome dele no papel, ele não escreve o nome dele com alfabeto móvel, escreve o nome dele com esse teclado. Assim, gostou dele? Entendeu a lógica, que eu acho que é muito mais difícil de entender do que formar letra por letra, mas nesse teclado, com os desenhos, com os símbolos, ele vai lá e digita, e aí esse teclado liga no computador e cai lá no Word. É, tem como fazer jogos, que aí aparecem as opções de respostas, e aí cada opção é um símbolo desse, e ele aperta no símbolo que ele acha que é a resposta. Então, isso tem numa sala de recursos, uma sala multifuncional de recursos multifuncionais, né? As escolas públicas, eu conheço muitas que têm. Então, a sala de recursos multifuncionais é para isso, é para o professor testar esses recursos e levar lá para a sala de aula comum. Falei, nossa, eu testei com esse aluno esse teclado, foi bacana. Gente, então usa aí na sala de aula comum, usa na hora de fazer uma avaliação, usa na hora de fazer um para casa. É, outros recursos aqui, né? Aqui, dedinhos, numerais, tudo muito concreto. E aqui, gente, é um aluno que ele lê e não escreve, mas ele consegue ler tudo. Então, o que que a gente faz com as atividades dele? Coloca já tudo escrito, coloca as perguntas, ele recorta e cola onde ele quer. Então, não é porque não escreve que não vai deixar de fazer uma atividade. Não é porque ele já lê, mas ele não consegue escrever. Então, eu coloco essas respostas, eu coloco várias opções e ele seleciona certinho qual é a resposta. Aí a gente trabalha a coordenação motora com ele recortando e colando no lugar certo. Então, são esses recursos que eu acho que é importante levar como opção para a escola. Porque muitas vezes a gente fica preso nas atividades que são padronizadas, né? O que que eu espero da escola? O menino vai pegar um lápis, um caderno, uma caneta e vai escrever. O menino vai pegar uma folha e vai escrever as respostas. E aí, os meninos gostam, porque eles estão recortando, eles estão colando, a gente trabalha essa parte manual ao mesmo tempo que ele está fazendo as atividades planejadas para a sala de aula. Esse é o tipo de adaptação que é feito para ele. A adaptação não no conteúdo. No conteúdo, ele vai caminhando com a turma. Eu faço uma adaptação na forma que eu apresento essa atividade. Também é um aluno com necessidades complexas de comunicação, a gente sempre usa o comunicador dele, né, de comunicação alternativa, junto com as atividades. E esse daqui, assim, ele pega tudo, ele xinga a gente pelo comunicador, assim, o comunicador para ele assim foi algo que ele já lia e tal. Eu falei, será que eu uso? Não uso, não. Eu falei, vou usar. Eu tenho um sistema aqui, deixa eu testar. Rapidinho, já pedia para a mãe dele no shopping, já falava que queria ir embora para jogar videogame, super sincero. Você quer ir embora, se você tá passando mal, você quer jogar videogame? Ele ia lá e falava que queria jogar videogame em casa. Então, assim, foi um recurso assim, que ele pegou. Eu sei que muitos às vezes demoram, mas esse daqui pegou rapidinho e assim, e usa, né? E era algo que ele não tinha antes na escola. Eu peguei um sistema que eu tinha montado, ele usou, e aí agora ensinei para a mãe a configurar, colocar a cara dele, né? Porque na escola, meu trabalho é diferente, né? Não é uma terapia, não sou. Então, eu coloquei um recurso para ele no tablet dele, ensinei para a mãe a personalizar, e ela hoje já vai preenchendo esse sistema, e ele comunicando de vento em polpa. É, Plastificadora, impressora colorida é minha melhor amiga. Eu faço tudo e mais um pouco, né? Então, a turma está trabalhando o corpo humano, vamos colocar. Velcro, o velcro também, que é importante, o colar e tirar, colar, velcro, aquelas folhas imantadas de imã, porque tem alguns alunos que eles têm sensibilidade a esse barulho do velcro, eles não gostam. Então, tem aquelas folhas imantadas, que é autoadesivo, aí eu coloco com imã, então eles podem, aí tem as duas opções, né? Então, aqui são as partes do corpo.
Aqui eu gosto muito também de trazer fotos reais dos alunos. Então, aqui é a Bebela. Vamos trabalhar os sentidos. Então, eu vejo com meus olhos. Tem o olhinho da Bebela. Eu escuto com meus ouvidos. Isso aqui é um caderninho completo, tá? Eu só coloquei uma parte para vocês verem. Eu escuto com meus ouvidos. Tem a orelhinha da Bebela. Eu sinto cheiro com meu nariz. Tem o narizinho dela. E aí fica com velcro. Ela vai recortando, ela vai colocando, né? E colando. No final tem um quebra-cabeça com a imagem dela, né? Então, e aí o quebra-cabeça com a imagem dela. Depois a gente coloca com o nome, com as sílabas, para ela ir colocando, testando. Então, gente, isso são recursos importantes e uma coisa que vocês podem sugerir para a escola mandem fotos, fotos reais, que o aluno adora, é muito diferente. Eu tenho isso, eu tenho esse caderninho para um tanto de aluno, não é só da Bebela, não. Cada um com a fotinha do aluno, né? Com a fotinha deles. E quando eles veem que é ele que está lá, né? Que é o olhinho dele, que é a orelhinha dele, que é o cabelo dele, eles ficam mais engajados nessas atividades. Então, é um brinquedo? Tira foto de um brinquedo. Tá vendo que tá na parte de alfabetização? Tira foto de alguns brinquedos e monta, né, um quebra-cabeça e vai fazendo ele montar o brinquedo, porque ele já tem imagem daquilo, né, que é concreto para ele, que ele gosta tanto. E vai montando, né, quadro imantado, plano inclinado imantado, plastificadora, as folhas imantadas adesivas. Você vai fazendo isso, eles vão montando, e várias, né, você pode fazer mais simples, para ele ter essa sequência, né, de começo, meio e fim. Depois pode fazer mais elaborados, mas façam com tudo, com sílabas, sílabas e imagens. Gosto muito das imagens reais. É, são todos recursos que a gente pode utilizar. E aí, gente, só para finalizar, e depois eu abro para as perguntas de vocês. Uma inclusão, ela acontece quando a gente aprende com as diferenças e não com as igualdades, não é? Aprender tudo igual, tudo do mesmo jeito, não é inclusão. E esse desafio de aprender com as diferenças, de cada dia se reinventar e pensar em estratégias e pensar em recursos, é que é a verdadeira inclusão, né? Então, eu espero, assim, que eu tenha dado ideias, que eu tenha aí em mentes, é, sejam abertas hoje para que vocês, né, consigam conversar na escola, consigam levar sugestões e sejam apoio para os professores, sejam apoio para a escola. É muito importante, porque às vezes os professores ficam com medo, assim, será que eu faço isso? Ficam inseguros. Então, seja esse suporte que dê segurança e não insegurança, né? Eu vejo muitos pais, às vezes, com uma conversa muito dura com a escola. Ah, mas como você não fez isso? Vocês deixam os professores mais inseguros. Então, sejam acalento. Fala, gente, estou aqui para ajudar. Estou aqui para dar apoio. Estou aqui para trabalharmos juntos. Porque eu vejo, às vezes, professores até com medo, tá assim, nossa, eu tenho medo de tentar algo com esse aluno, se não der certo, mas a mãe vai me xingar, mas o pai vai vir aqui na escola. E aí, então, sejam esse apoio, entrem na escola com o coração aberto também, que é importante. É, e trabalhem juntos. Acho que a união, a parceria, a colaboração, viu que uma coisa não está legal? Chama a escola, dê sugestões. Ô, gente, olha, isso aqui não tá legal, não. Hoje mesmo eu fui fazer um para casa do meu filho aqui antes da live. Fui fazer o para casa do meu filho, sentei. O espaço que deram para ele escrever é muito pequenininho. A letra dele é enorme, enorme. Deu muito pequenininho. Eu já mandei um recadinho, gente, que no próximo para casa dele, dá um espaço maior. Eu sei que tem uma semana de aula, a professora não o conhecia. Eu entendo essas questões. Mas eu vou pontuando, não pontuando daquela forma. Nossa, vocês não conhecem? Eu ainda estou na escola há muitos anos, tinha que ter um negócio maior, vocês não... Sabe? Mas
como uma parceria, que eu sei que isso também a professora está querendo conhecer, tá chegando num ponto aí que ela vai saber o que adaptar e como adaptar. Mas são moderações que aos pouquinhos eu vou fazendo. Olha, esse espaço pode ser maior. Eu precisei dar muito apoio para essa atividade. E acho que uma boa atividade, uma atividade adaptada, ela deixa a criança, o estudante, um pouco mais de autonomia para fazer. Se eu preciso dar muito apoio, se eu preciso ditar tudo que ele tem que escrever, significa que às vezes, ele está fazendo aquilo ali e não está tendo nem sentido. Então, tem que ser algo que faça sentido também. Para aprender, tem que fazer sentido. Então, isso é importante. Aí eu vou colocando essas considerações, mas tudo de uma forma muito suave, para mesmo a professora balizar também lá o que que ela está fazendo. Então, é uma parceria, é uma conversa, constante, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Valmária, obrigado. A gente tem sim algumas perguntas aqui no chat. É, vou começar lá da primeira. Então, como medir a evolução dos nossos filhos na escola? Sabemos que os programas escolares consistem em ensinar a matéria X, Y, Z e, após isso, aplicar provas. Tendo em vista as particularidades, como a escola deve trabalhar os alunos com as necessidades específicas? Isso deve ser adaptado para eles, correto? Acho que você falou um pouquinho das adaptações, não sei se você quer falar em como medir esse aprendizado, né? Um pouco Sim. mais. Olha, gente, tem um documento que eu acho muito importante, que é o PDI. E no PDI, um PDI bem feito, né? O PDI parte daquilo que o aluno sabe para aquilo que eu quero ensiná-lo. Então, eu sei, assim, crianças com deficiência intelectual têm uma dificuldade maior de acompanhar a turma, demanda uma avaliação diferenciada. Então, exija que no PDI tenha uma avaliação do seu filho, que ele já sabe. Ah, ele reconhece as letras? Ainda não reconhece as letras? O que que você vai trabalhar neste ano? Escola? Olha só, meu filho está assim. Ele já reconhece as letras, mas ainda não associa grafema, fonema. Então, vamos trabalhar isso. Então, você vai trabalhar isso. Como que ele vai ser avaliado? É usando uma comunicação alternativa? É usando algum recurso? Como que ele vai ser avaliado? É a partir do PDI que a gente mede essa evolução. Porque se a gente pegar só os conteúdos da BNCC, o que que a escola, aquele planejamento que a escola faz, às vezes você fala assim, meu filho tá, desse jeito que eles estão colocando, eu não tenho como avaliar. Então, sempre é de onde ele está, onde a escola quer chegar, onde você quer chegar e como vai fazer para avaliar. E aí, essa evolução sempre é feita para as crianças, né, que têm PDI, para os estudantes que têm PDI, através do PDI. Alguns alunos, quando saem da escola, eu até coloco um relatório, de como foi, de como que é como foram as avaliações, o que que ele Uhum. precisou Deixa de eu ver. adaptação. E se não está alfabetizado, ele participa das aulas de ciências, de história, de geografia, de matemática da mesma forma. Usa desenhos. Então, ensinar, é, eu quero ensinar, por exemplo, para ele sistema solar. Nossa, mas será que ele vai aprender sistema solar? Então tá, o conteúdo vai ser sistema solar. Coloca assim, recursos, desenhos, comunicação alternativa, fotos, recorte. Ele vai recortar os planetas, ele vai colar, identificar quais são maiores, menores. É isso. Aí a turma está trabalhando no sistema solar. Ele, com o PDI dele, ele também vai trabalhar com esses recursos. E aí, tendo isso no começo do ano, assinado, o PDI geralmente passa para a família faz uma leitura e ela assina, né, de acordo. E tem muitas famílias, gente, que às vezes no PDI fala, gente, eu não concordo com isso, isso tudo é conversado. Eu acho que não é que a família vai chegar lá, eu não concordo, eu não quero que faça assim. Mas algumas coisas, elas contribuem muito bem, assim. Ah, vamos fazer desse jeito. Então, eu sempre passo pela avaliação também da família, né? A escola tem esse poder de falar, não, nós precisamos cumprir esse currículo, nós vamos fazer dessa forma. Mas a família também avalia. Então, não deixe.
que a escola te entrega o PDI só no final do ano. Tem que ser no começo. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho de experiência própria, né? Então, assim, Liora, quando era bem pequena, ainda acho que estava no primeiro ano do Fundamental 1, eles propuseram no PDI dela reconhecer formas, e eu falei, gente. Vamos já andar para frente, vamos reconhecer letras, né? Ela está no primeiro ano do fundamental. Ela já reconhece as formas, ela é inconsistente nas respostas dela, mas vamos andar para frente, porque assim, se a gente não começar a reconhecer letras agora, quanto tempo ela vai levar, né, para começar a reconhecer essas letras? Então, acho que é isso, é trabalhar junto, né? Construir esse Uhum. PDI junto e a família ser Isso. parceira mesmo. Eu adorei essa fala sua de que a família precisa ser parceira, não assustar a escola. Não Fundamental. assusta, gente, não assusta. Por E favor. essa adaptação do conteúdo o que que todo mundo está aprendendo, como que esse aluno pode aprender esse conteúdo Isso, dentro da possibilidade dele, né? isso Perfeito. mesmo. Ah, a Liora estudou agora, ela ainda estava em homeschooling, a gente estudou Egito Antigo, então a gente tinha pirâmide manipulável que a gente imprimiu em impressora 3D, a gente tinha um mapa mundi mais infantil, assim, que tinha imagem nos países, então ela conseguia reconhecer que no Egito tinha uma pirâmide, e Olha ela. isso. Então, assim, tudo a gente tem que pensar, né, como que é para a gente apresenta um conteúdo. Então, assim, achei a sua fala também super pertinente. Porque às vezes as pessoas acham, o meu aluno está incluído, e na verdade a criança está aprendendo uma coisa completamente diferente da turma, né? Demais. Uhum. Isso Ah, tem uma acontece pergunta muito. aqui, Carol. isso eu já passei na escola. O professor Jair pode oferecer recurso de comunicação alternativa ao aluno, caso ainda não utilize, sem o consentimento da família? Pois sabemos que existem famílias que acreditam que a CAA pode atrapalhar o desenvolvimento da fala. Eu não ofereço nada se a família não consente, gente. Eu explico a importância, eu falo da necessidade. Falo, olha, eu tenho recurso. Posso usar ou não posso usar? Porque acho que a família pode decidir isso. Ela pode falar, não, ainda estou montando o sistema, eu quero que use quando ele estiver pronto. Ótimo. Ou então fala, que eu já tive terapeutas falando, não, vai atrapalhar a fala e ele vai ficar com preguiça de falar. Eu não coloco, mas eu coloco lá no PDI. Foi oferecido recurso de comunicação alternativa e a família optou por não usar no momento. Também não vou também. É um direito dela, né? Mas eu coloco que foi oferecido, por quê? Chega mais tarde, utilizar esse recurso, fala, mas como que vocês não me falaram isso antes? Por que que usava com tal aluno que é coleguinha da mesma sala e não usava com meu filho? Né? Então, eu não, sem consentimento da família, eu não uso. Tá? Só se a família fala, não, pode usar, tá tranquilo. E quando a família fala que não, eu coloco, né, no PDI que né, esse recurso só foi oferecido, mas que no momento não usaríamos. Perfeito. A próxima pergunta. Como garantir que a responsabilidade do professor não será repassada ao acompanhante terapêutico e ou para o auxiliar de sala? Já ouvi relatos de que os filhos acabam tendo mais como referência esses profissionais do que o próprio professor. Gente, isso é difícil demais. Eu, para meu filho, meu relato pessoal, assim, quando ele estava lá no maternal, 3 aninhos de idade, a geneticista escreveu um relatório para a escola, é um relatório indicando várias terapias e colocou lá, para a escola, eu solicito um acompanhante terapêutico. Aí eu falei com ela, você não conhece meu filho na escola? Eu não quero isso na escola, não. Porque o que eu mais quero é que ele consiga interagir com os colegas da idade dele. Ele tem 3 anos de idade. Ninguém fala fluentemente com 3 anos de idade. Deixa ele se virar lá. Eu já coloquei numa escola pequena, porque eu pensava que numa turma menor a professora tinha mais comando. A turma dele era pequenininha, da pandemia, gente, era 8 meninos na turma. E com 8 meninos, eu não quero acompanhar meu filho, não. Deixa com a professora. Até hoje, ele tem auxiliar na sala, mas não é exclusiva dele. E isso é difícil, gente. É muita conversa, assim. Aí tem a parte de confiar na escola. Se a gente procura uma escola, né? Ah, eu quero essa escola, eu acho que essa é inclusiva, acho que essa. É deixar isso claro, assim, tanto com a professora, é confiar na escola e nos terapeutas, porque é difícil mesmo. Eu vejo alguns alunos, alguns, né, professores, deixando tudo a cargo do mediador. É o mediador que é a referência. Então, isso é uma conversa assim, de formação lá.
lá atrás das primeiras reuniões e conversa com o diretor e conversa com o coordenador, fala, deixa aberto com o professor dessa importância dele ser a referência, tá? É, eu olho isso muito, às vezes eu volto na escola vendo o que está acontecendo e se o aluno está muito apegado ao mediador ou não, sabe? Às vezes eu passo, olho, vou numa sala, vou na outra, e aí é por isso também que é muito importante, que eu acho que na escola, todas as escolas deveriam ter um professor especialista em educação especial, gente, porque ele tem essa visão, ele tem esse, né, a função dele é essa, né? De educar toda a comunidade, não só para os alunos, mas também formar professores e mediadores. Perfeito, perfeito. Acho que é super importante falar isso. Algumas famílias acham que a criança entrou na escola, ela já precisa de uma mediação. Às vezes é uma criança pequena, naquelas turmas em que todo mundo precisa de uma mediação, Aham, né? Então, sim, aham. a Liora foi ter mediador com 4 anos, né? E foi quando realmente assim a escola pediu. E eu acho que depende também isso, né? Do perfil do professor. Às vezes é um professor que quer delegar para o mediador, às vezes é um mediador que puxa para si, né? E, Isso. e, e é uma conversa mesmo, né? Perfeito, mas Uhum, que a criança se sente muito mais pertencente quando ela responde a esse professor da sala, definitivamente é nítido, né? Então é aham. importante que isso seja falado e enfatizado. Achei ótimo que você falou isso também. E aí uma pergunta da Vanessa: como trabalhar com alunos Angelman em eventos escolares? Às vezes Então, eventos são a- difíceis até para alunos aham. típicos, né? Então, acho que Aham. às vezes, quando a gente fala de aluno com deficiência, tem um monte de questões aí. Você pode falar um pouquinho? Primeiro, gente, que a gente pensa na origem desses eventos para que eles sejam inclusivos, pensando no desenho universal da aprendizagem. Então, eu não posso criar um evento que vai contemplar somente alunos com uma característica. Então, já que tem o evento, que ele seja inclusivo lá na sua origem. Pensei nesse evento, tem que ser inclusivo. Uma festa junina de escola. As brincadeiras precisam ser para todos. Então, tem um movimento, acho que é importante ter esse movimento na escola. Antes, gente, como mãe, eu sou bem ansiosa, assim. Eu já deixei a escola fazer do jeito dela e quando eu chego eu me estresso. Então, eu já vou antes. Gente, aqui, para poder participar, para meu filho participar, vocês estão pensando nisso? Vocês estão olhando isso? Eu vou já pontuando. Previsibilidade também, sabe? O professor ter esse olhar para o aluno e mostrar, fazer um calendário, olha, daqui tanto tempo vai ter esse evento na escola. Esse evento vai acontecer neste local aqui, na quadra. Nós vamos para cá, você vai dançar, você vai brincar, você vai participar, você vai fazer algum teatro, alguma coisa, né? Então, já dando essa previsibilidade, treinando antes e deixando que. E aí, gente, aluno com síndrome de Angelman e aluno sem síndrome de Angelman. Tem aluno que chega e não apresenta. Não, não, não faz. Né? Então, típico aluno com deficiência. Então, essa previsibilidade é importante. Pensar no evento inclusivo desde a sua origem, não é para ter na festa junina brincadeiras que alunos com certas características não consigam acessar, né? Perguntar para o aluno, você vai querer participar? Você quer dar essa previsibilidade, treinar antes e chegar mais cedo? É um teatro, é uma apresentação? Chega mais cedo, deixa ele ficar no ambiente um pouquinho, né? E é isso. Agora, se vai participar ou não, aí, assim, com todos isso acontece, tá? Até dos mais velhos, assim, já adolescente, tem hora que a gente ensaia tudo, chegou na hora, viu aquele tanto de gente, não, não quero. Mas é importante que ele seja convidado, que ele participe e que seja pensado para ele, né? Maravilhoso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode abrir o microfone para falar, tá? Não precisa botar no chat mais, não. Não? Podemos encerrar?
Gente, então vou agradecer, Valmária, Val, sem palavras, maravilhoso. Acho que, né, você Obrigada. tem uma bagagem aí de inclusão na sua vida pessoal, no seu trabalho, né? Você trabalha numa escola muito inclusiva. Eu já peguei várias ideias aqui. Depois eu vou até te mandar uma mensagem, porque eu já estou com muitas ideias aqui na minha cabeça para gente pensar numas outras parcerias aí para gente. Ah, que bacana. Maravilhoso. Quem não. Ó, Daniela, pode levantar a mão. Isis. Desculpa, você já tinha perguntado. Tem algum canal de rede social, Valmária, que a gente possa seguir você, a Carol? Ó, da Ah, rede social da Valmária, já vou mostrar que está aqui na tela, ó. Saber e inclusão. saber e inclusão. Lá eu posto Isso. algumas dicas. Eu empolgo com as atividades, eu posto lá nos stories as coisas que eu tô fazendo, Ótimo. né? Eu sou professora também, fiquei apaixonada, viu? Ah, que bom, Com tanto Daniela. ensinamento, com tanta troca. Obrigada. Eu vou Ah, que deixar o ótimo. meu Instagram aqui embaixo. Ultimamente, eu não tenho publicado muito, porque o tempo não me permite, mas tem alguma coisa lá. E pode me chamar pelo Instagram, enfim, pode me contactar se tiver qualquer dúvida. Fala, Isis. Oi, oi, Carol, oi, Valmária. Oi. Achei excelente, viu? Adorei. Não quer fazer um curso aqui em Salvador, não? Eu tenho a sorte que a escola das meninas é uma escola, na verdade, Marina é uma escola bem aberta, né? Mas a gente vê que falta muito, né? Falta muito. Eu queria até, eu divulguei até esse webinar e aí eu vi que está sendo gravado. A gente vai poder passar isso para os profissionais? Vai sem Isis, vai Sim. ficar no YouTube da associação, tá? A gente Ah, vai dar uns 2, 3 dias pra gente só editar o vídeo todo bonitinho e botar lá no YouTube. Porque muita gente não pode participar, né? A gente sempre tenta deixar gravado e disponibilizar no YouTube. tá, obrigada. E acho que, Val, você também deve fazer consultoria para a escola, né? Sim, sim. Então, Uhum. Tem é. formações de professores. Levem a Val É, para as suas escolas. A ai, Val ai, tem gente. uma bagagem assim, gente. Ela foi, ela, por conta de se envolver na inclusão do filho dela em outra escola, na escola onde ela trabalha, você acabou sendo puxada para essa área, né, Val? Sim, sim, gente, foi algo assim, foi muito natural. Eu comecei muito pelo meu filho, por meu filho, fazia, e passei a pandemia inteira, com impressora, plastificadora, comprei tudo na pandemia, e fazia. Por fim, eu olhei para tudo que eu fazia para o meu filho e falei, gente, faço para as outras crianças também, né? Por que que eu não faço isso na escola? Eu trabalho em escola. Aí eu acabou algo, foi muito natural, né? Da física para educação especial, foi muito natural. E hoje eu sou apaixonada, gente. E a Bebê, ela caiu lá, né? Porque eu falei, Bebê, ô Carlinha, tem aqui essa escola que tem uma professora lá, eles têm uma cultura inclusiva, né? A Aham. Carlinha Ai, procurando escola para a Bebela, eu falei, então, deixa eu confirmar o nome da escola. Confirmei com a Val e mandei a Carlinha para lá. E a Bebela tá aham. super feliz na escola, né? Eu acho que Ai, é que importante. bacana. Que Val, bacana, gente. muito, muito Prazer. obrigado, sem palavras. Aí a Carlinha falando, foi mesmo um achado. Ai, gente, eu agradeço demais a oportunidade, Carol. Podemos fazer mais vezes, tá? Com Podemos fazer só certeza. de recursos, só de atividades pedagógicas. Não, A eu já gente... tô, calma, eu tô com um projeto já aqui na minha cabeça. A gente vai conversar. Já vou te mandar mensagem quando a gente desligar aqui, Tá, para joia. amanhã você já Obrigada. dormir com essas ideias aí. Mas eu já anotei, eu fui anotando várias coisas aqui enquanto você ia falando, porque eu tô com várias ideias aqui. Foi maravilhoso, Val. Ah, tá. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigado pela disponibilidade, sem palavras. Gente, obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. Boa noite. E qualquer dúvida, entre em contato com a Val.